A dica de hoje é sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Olá pessoal, aqui é Ricardo Torques, professor de processo do Estratégia, e nós vamos analisar este incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é uma nova forma de intervenção de terceiros e que vem regrada de forma expressa dentro do Código de Processo Civil. O incidente de desconsideração, ou melhor, a desconsideração da personalidade jurídica já é de há muito disciplinada e aplicada. Só que, no que diz respeito ao procedimento, a parte processual desse incidente, sempre tivemos muitas dúvidas, porque nós não tínhamos efetivamente um regramento processual. Agora temos. A desconsideração da personalidade jurídica, de forma bastante sintética, e não é o nosso foco nesta dica, tratar de aspectos relacionados ao direito material, ela surge como um instrumento que o credor ele tem de buscar a desconsideração da personalidade jurídica em relação de um repasse de valores da empresa para os sócios de forma indevida, com o intuito, com a pretensão de desfalcar o patrimônio da empresa para não permitir o pagamento de eventuais credores. Nesse contexto, e apenas para que possamos nos situar, eu trouxe aqui um conceito de desconsideração da personalidade, que diz o seguinte: trata-se de um procedimento que tem a finalidade de desconsideração da autonomia entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos seus sócios, de modo a permitir, em determinadas circunstâncias, que o patrimônio dos sócios seja atingido, mesmo quando a obrigação ela tenha sido assumida pela pessoa jurídica. Normalmente, o objetivo é evitar que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica possa ser usada como instrumento para fraudar a lei ou para o abuso de direito. Esse é o conceito trazido pelo professor Marinoni. Interessante, portanto, que você encontra a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, no direito do trabalho, no direito do consumidor. Nós temos várias aplicações, de uma forma, em cada uma dessas áreas, com alguns requisitos e peculiaridades próprios. Mas não tínhamos até então um regramento e agora temos. E o que nós vamos tratar aqui é justamente sobre esta parte, sobre esses aspectos processuais da desconsideração. Primeiramente, saiba você que a desconsideração ela pode ser requerida por intermédio de uma ação ou de forma incidental. Quando ela for requerida por ação, a parte autora, ao propor a ação, já irá demandar conjuntamente tanto a empresa como os sócios, e um dos seus pedidos na petição inicial será a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Portanto, nós temos uma situação em que empresa e sócios já são litisconsortes passivos naquela ação. E a desconsideração ela não surge como um requerimento incidental, mas ela surge como um dos pedidos formulados nesta petição inicial e ao sentenciar, o juiz irá, primeiro, condenar ou não os réus e depois de condená-los, irá avaliar se é o caso de desconsiderar a personalidade para atribuir a responsabilidade pelo pagamento, tão somente à empresa ou a empresa subsidiariamente também aos sócios. Essa que é a ideia. O que nos interessa aqui efetivamente é a segunda parte, ou seja, quando essa desconsideração, ela é formulada de forma incidental, certo? E aí muita atenção, por quê? Porque podem formular este pedido, tanto a parte, como regra a parte, mas também o Ministério Público, na hipótese de atuar como fiscal da ordem jurídica. Ou seja, o processo está tramitando. E a parte, no curso deste procedimento, ela nota que a empresa está se desfazendo dos bens, ou melhor, repassando os seus bens aos sócios com o intuito de frustrar uma futura execução que possa decorrer daquela ação. E aí ela diz o seguinte, ela vem ao juiz no curso do procedimento e fala, olha, é necessário trazer para o processo o sócio, que até então não é parte nesse processo, será, portanto, um terceiro que vai vir intervir na relação jurídica processual por intermédio deste incidente. Ainda, é importante que você fique atento que o procedimento do incidente poderá
ser formulado na fase de conhecimento, enquanto se está acertando o direito para verificar se de fato a parte autora tem ou não tem razão em relação aos pedidos deduzidos. Mas também já na fase de cumprimento de sentença ou até mesmo num processo de execução de título extrajudicial. De toda forma, não obstante as fases, que pode ser tanto na fase de conhecimento, cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial, o sócio ele será citado. Por que citado? Porque ele vai ser integrado à lide para que se manifeste no prazo de 15 dias. E aí, fique muito atento. Ele irá apresentar primeiramente a sua defesa frente ao incidente formulado. E caso, depois que ele fez essa defesa, nós teremos a instrução deste incidente e posteriormente o juiz faz a decisão. E nessa decisão, o que nós temos efetivamente? Se acolhido o pedido, a alienação ou a oneração de bens será considerada ineficaz em relação ao requerente, ou seja, esses repasses de bens de patrimônio da empresa para os sócios não poderão ser considerados ou serão ineficazes e poderão ser utilizados esses valores para o pagamento do valor devido. Ainda no que diz respeito ao trâmite deste procedimento, eu trouxe aqui para vocês uma construção de um quadro que demonstra como que fica o fluxo do procedimento diante da apresentação do incidente. Vamos pressupor que essa aqui é uma linha do tempo do procedimento da ação proposta pelo autor frente ao réu, certo? E esse réu é uma empresa. Um dado momento, no curso do procedimento, esse incidente é formulado. E quando este incidente é formulado, o que nós temos? Nós temos a suspensão desta ação principal para que o incidente seja tramitado. Citação, instrução e depois uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória é essa que irá admitir ou não o incidente e, em admitindo o incidente, trará para o polo passivo da demanda o sócio também como réu do processo. E a partir daí, o que nós temos? A retomada do curso da ação principal. Basicamente, essa é a representação do procedimento do incidente. E com isso, nós encerramos essa dica. Dica importante que é cobrada com alguma frequência em prova. Se você gostou, deixe o seu curtir, deixe os seus comentários, compartilhe nas redes sociais e continue acompanhando. Meu nome é Ricardo Torques, foi um prazer e a gente se vê em breve. Até mais.